beleza. Vocês me veem? Vem a apresentação aí, normal? Sim? Sim, Ok. Para além disso, coragem também é traçar princípios e propósitos firmes, mais flexíveis. É por isso que, veja que para cada valor que ele traz, não é, há um outro para tentar dar equilíbrio. Coragem também não é fazer tudo aleatoriamente ou sem planejamento. Né? Não, a gente vai fazer com a fé de que vai dar certo. Não, essa fé não existe. Você pode ter ela aí pessoalmente, em Tora, em Deus, nos orixás, no que for, mas não tem nada a ver com a parte profissional, não é, do serviço de assessoria. Aqui a gente só faz coisas planejadas. Né? E justamente por isso, aquele tripé que a gente comentou lá no início, missão, visão e valores, é o que vai dar sustentação à proposição de qualquer novidade dentro de uma organização. Também é resistir a práticas escusas ou despropositadas. Né? Você sempre vai ter, de algum lado, vindo a possibilidade de você mentir sobre alguma informação divulgada ou tentar desmentir algo que é verdade. Não é? E aí é a máxima que a gente repetiu aqui. Você criar uma mentira, né, ou alimentá-la é produzir um problema que você vai ter que resolver depois. Né? Como ninguém quer produzir problemas, mas soluções, não mintam. Não faz sentido. Né? E ter coragem, mentir não é ter coragem. Né? É, pelo contrário, conseguir resistir. Sempre há uma coisa, né, que é bem importante da gente introjetar, é que sempre vai haver diversas maneiras de você fazer a coisa certa em assessoria de comunicação. Né? E uma ou duas de você fazer ela do jeito errado. Né? Isso quer dizer que precisa haver. Terei que sair da aula agora, mas estive presente durante todo o tempo. Ok, Vitor. Isso quer dizer que você tem. Eu me perdi, desculpem. Do que eu estava falando? Sim, há várias maneiras de fazer a coisa certa, né? E poucas de fazer a coisa errada, né? Em assessoria em geral. Isso quer dizer que para fazer do jeito errado você vai ter que escolher, né? Vai ter que ser uma atitude muito consciente de fazer essa coisa que não, eu vou aqui por esse caminho aqui, né? Malicioso, porque eu sou mais esperto que os outros, ninguém vai perceber, todo mundo é bobo, né? Só eu que sou esperto. Então, cuidado, certo? Com essa linha de pensamento. Também é prudência e ponderação diante da ansiedade coletiva. Então, vou mostrar. Esse caso em especial é interessante, né? Explodiu a barragem da Vale, né? É um dos mais emblemáticos que a gente tem. Né? Obviamente que há um interesse de ter informações, quantas pessoas morreram, o que a Vale vai fazer a respeito, de quem é a responsabilidade, quem fez isso acontecer. Né? Os responsáveis já foram punidos, né? Certo? Tudo isso é importante. E aí você tem uma figura dentro desse cenário de loucura, de ansiedade coletiva, que tem que ser serena, que é a do assessor. Né? É a do assessor. Prudente, ponderado, né? De saber dizer, de novo, eleger urgências, o que é importante, o que é prioridade da gente dar respaldo naquele momento. Né? Isso não quer dizer, de novo, mentir. Tá? Um jornalista liga lá para saber alguma coisa. Não temos informação nesse momento. Porque essa é a verdade, a gente não tem. A gente está fazendo uma apuração aqui sobre o que aconteceu, quem são os responsáveis, tentando reunir informações. E aí tem que ter aquilo que a gente já comentou também, veremos mais em profundidade mais à frente, que é a integração com os outros setores dessa organização. Se você liga na assessoria e eles estão falando uma coisa, e liga na diretoria de operações da barragem e eles estão falando outra, opa, a Vale está mentindo, né? É fácil colocar uma mentira na sua boca, você, assessor de comunicação. Basta perguntar a qualquer outra pessoa da empresa ou da organização e ela falar uma vírgula diferente que pronto, a assessoria está mentindo. Certo? Então por isso tem que ter esse alinhamento. Né? E por isso tem que ser com prudência, com ponderação. Né? Também é utilizar o capital social do assessorado em crises.
que é o que a gente vai ver a Vale fazer, né? A gente vê, né, casos aí de mineração, a pessoa está prestando cada vez mais atenção nesse tipo de coisa, que é um impacto. Fez um barulho aqui, a mensagem de vocês ou alguém entrando ou saindo? Ah tá, é só entradas e saídas, né? Que são os impactos ambientais causados por empresas desse ramo, né? E obviamente a Vale, que é uma delas, né? Isso aqui, por exemplo, esse buraco devastado é uma atividade de mineração, né? Que, segundo a manchete aqui, o link está lá de novo, tá? A mineração causou aí 9% de desmatamento na Amazônia. É quase que a cada um de 10 sítios desmatados, a razão é mineração, né? Nossa, mas o que é que eu tenho com isso? Eu não compro joias. Não, mas você usa seu celular, né? Que tem cádmio, zinco, cobalto e vários outros minerais, nióbio, zinco, colhidos nesses lugares para fazer os componentes do seu celular, né? Que você, bonito, troca todo ano sem ter nenhuma necessidade disso. Sim? Então, a Vale, para tentar dar vazão a esse tipo de discurso, vai dizer: olha, na verdade, a gente tem um capital social, um passado como empresa, né? E aí tem um vídeo deles montado, o link está lá para vocês verem depois, tentando mostrar programas de apoio e recuperação, né, que a Vale realiza há muito tempo. Antes de ter um impacto grande de atividade de mineração, antes de explodir barragem, antes de tudo isso, né? Ou seja, existe um capital social, né? Uma reputação positiva, né? De tratamento, de zelo, aqui eu estou falando como assessor quase, né? Da empresa por esse sentido, nessa linha de trabalho, de sustentabilidade, que permite que eles digam: olha, essa é uma situação de exceção, né? A gente tem feito esse trabalho, por exemplo, esse programa, Protetores da Floresta, onde eles se associam a ribeirinhos, populações locais, e dão dinheiro para programas de preservação daqueles ecossistemas. Sim. Isso é interessante para a Vale em termos financeiros, monetários, porque também tem essa parte, né? Ela consegue rastrear onde é que tem coisas de interesse para ela explorar e, ao mesmo tempo, ajuda a desenvolver o ecoturismo, a sustentar essas comunidades que vivem dentro dessas regiões, né? É um programa para o qual você gosta de dar publicidade num momento em que a empresa está sendo atacada porque produz ações contra, né, a sustentabilidade, por exemplo, certo? Outro programa, e aí a Vale, no caso, tem vários desses, né? Rede Voluntária Vale, onde eles vão evidenciar trabalhos voluntários e sociais que são de tentar, no fim das contas, né, várias pessoas vão colocar nesses termos, tentar compensar os danos causados a, por exemplo, essas populações ribeirinhas quando elas são tiradas desse lugar para montar uma barragem, para uma atividade de mineração, alguma coisa nesse sentido. No fundo, se você, eu como jornalista lá dentro da redação, eu vou fazer uma investigação sobre isso, e aí eu tenho o lado da assessoria dizendo isso. Não, mas a gente tem programas sociais, a gente tem programas de incentivo à preservação do meio ambiente e tudo mais. E vou a campo para pegar o lado dos ribeirinhos, né? Eu, como jornalista, estou fazendo o meu trabalho. E você, como assessor, está fazendo o seu, que é o de dizer, apesar dos problemas que a gente reconhece, tá? A gente não está dizendo que eles não existem, a gente tem programa de reparação para isso. Tudo bem? Que é de, por exemplo, tentar montar essas redes de apoio a pessoas atingidas por esse tipo de atividade. Aí aparece, inclusive, nesse mesmo post aqui do lado direito, tá pequeno, tá? Projeto Gramachinhos, que é um outro projeto social, não é, que faz parte dessa rede de voluntários da Vale. Aqui aparece o aspecto parceria. É a expressão pública dessa parceria, não é? Se o projeto Gramachinhos nunca tivesse feito uma publicação aqui, você que só segue a Vale jamais saberia que eles estão associados, que os dois estão trabalhando juntos, não é?
O fato de ter uma publicação de outros atores, certo? Que não a própria Vale aqui, dizendo o que ela faz, agradecendo pelo que ela fez, ajudam a dar uma imagem positiva para o trabalho que está sendo desenvolvido. Nesse sentido, isso é fundamental, né? De dar publicidade a isso. E nesse aspecto de parceria, como estratégia de negócio, a gente vê, em geral, o autor vai sublinhar apenas os pontos positivos, né? Você tem uma diversificação de públicos, porque os públicos com os quais a Vale trabalha certamente não são os mesmos desse projeto Gramachinhos, né? Sempre que você tem esse tipo de publicação cruzada ou a interferência de uma na publicação do outro, como o do Spoleto, né, e o Spoleto, você tem um intercâmbio de públicos, né? Tem gente que não conhecia uma rede que passa a conhecer a outra e vice-versa. Então, esse é um movimento de diversificação de stakeholders, certo? De públicos, né, com os quais a empresa lida. É uma chance também para que a organização, o assessorado, aprenda e incorpore serviços, certo? E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de dividir custos, a depender de como esse projeto de parceria está sendo montado, né? E aí esse talvez seja um ponto polêmico que dá muito problema às vezes, né? A gente não combinou isso ou aquilo. Quais são os termos da parceria? Essa é uma coisa importante de ser ajustada. É uma demonstração pública de propósito social ou corporativa, depender de qual associação você está fazendo, né? Como no caso da Vale. E, por outro lado, a gente precisa garantir alguns fundamentos para que esse tipo de coisa, essas associações, as parcerias, deem certo. A primeira é fazer planejamento. Em absolutamente todos os itens que a gente for tratar aqui em assessoria de comunicação, a gente vai falar de planejamento, sempre. Sempre, né? Vocês devem ter notado que essa é uma constante. Só beber uma água aqui que minha voz já está falhando. Vocês não falam também, aí eu vou abrindo uma cratera na garganta. Montar estratégias e ou um time para prospecção de negócios, de parcerias, desses tipos de intercâmbio. Esse está sendo também uma coisa que aumentou durante a pandemia e que é uma tendência para os anos vindouros. A gente ter, né, pessoas ou uma força-tarefa, uma linha de ação responsável só para fazer isso, montar parcerias, né? Isso é bem importante, em especial se a gente pensar na estrutura de agências de comunicação, porque em geral as estruturas são muito enxutas, né? Que é uma coisa que a gente comentou, né? As agências em geral têm uma estrutura muito enxuta. E as assessorias, mesmo dentro das empresas em geral, não são tão grandes assim. A gente já falou disso também. Existe uma tendência aí de querer cortar custos nessa área, né? Avaliar riscos e oportunidades na composição do contrato. Quer dizer, perdão, você está se associando a alguém, desculpem, que carrega uma imagem pública ou um conjunto de valores que é afim ao seu, né, enquanto pessoa pública, celebridade ou organização. Se a resposta for não, então melhor repensar os termos dessa parceria ou até deixá-la de lado. Sim? Porque às vezes o público novo, né, que você vai buscar nessa associação não tem nada a ver com os objetivos que a sua empresa tem, né, que a sua organização, que o seu assessorado tem de engajamento. Sim? O perfil é absolutamente diferente. Quer dizer, para o Spoleto e o Spoleto fez sentido, porque a gente está falando sempre de comida, minimamente, né? E massas também, minimamente. Ainda que a gente tenha um nível de sofisticação, talvez, né, entre os pratos de um e outro, a intenção de consumo é a alimentação, né? Ainda que ela seja exercida em perfis diferentes, né? O que também não impede o cara que sempre come um espoleto de vez em quando ir lá no Spoleto, né? Ou vice-versa.
alinhar os objetivos e a linha discursiva com os parceiros, isso que a gente está falando aqui, né? O que o outro vai dizer sobre o que vocês estão fazendo juntos é muito importante. É muito importante, porque também constrói uma percepção que não é sobre a parceria apenas, mas sobre vocês dois, não é? E apresentar e dar publicidade aos parceiros e parceiras mutuamente. Isso é importante. Porque se só um está falando sobre a parceria, a impressão que fica é que esse que está falando depende muito do outro. Né? E aí fica parecendo que ele é o elo fraco da parceria. Isso pega mal para ele, né? E talvez não tão mal para o outro. Né? Então, de novo, o tempo todo a gente está preocupado com qual é a imagem que a gente vai passar para as pessoas, para os nossos públicos-alvo, a cada ação que a gente realiza em termos de estratégia. Né? Aqui falando especificamente das associações com outros atores, certo? E aí um exemplo que a gente tem, né, é o dessa mulher, né, um fenômeno de comunicação, que é a Anitta se tornando aí sócia de uma das maiores empresas de carnes vegetais do Brasil. Né? Aí alguém perguntaria, nossa, mas o que tem a ver, né, a Anitta, né, se associando ali à Fazenda do Futuro, né? A Fazenda do Futuro, para quem não conhece, né, não estou fazendo merchan, tá, pelo amor de Deus, é uma empresa que trabalha com, por exemplo, carne moída feita de vegetais, hambúrguer feito de vegetais, né? Produtos de linha vegetariana em geral. E a Anitta se associando a essas pessoas. Nossa, mas não é um nicho, né? Não é uma coisa muito fechada assim para ela se ligar a isso. Quem faz esse tipo de observação não está prestando atenção às últimas publicações dela, né? Onde ela, e aí, claro, evidentemente, o time, né, de comunicação por trás, estão sempre tentando associar, né, a Anitta a uma linha progressista de pensamento. Sobretudo, por exemplo, de preocupação com a sustentabilidade. Né? Isso a gente consegue ver em publicações como essa, onde ela vai criticar ali, né, os direitos dos povos da floresta, o que é que está acontecendo. Ó, ali a última frase que está aqui no final, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o meu marcador. Ok. Ctrl 2. Sim, aqui no final, ó. Nos próximos anos, eu quero um governo que se preocupe com a nossa natureza. Ou seja, há um manifesto aqui claríssimo, né, de que esta é uma conta, né, ou este é um perfil, uma pessoa, uma celebridade pública que se posiciona a favor